Olá pessoal, então vou gravar essa aula para vocês, principalmente o pessoal do noturno, que no início da suspensão das aulas ficou sem essas aulas, né? A unidade 1.3. Tá? Então hoje, conforme combinado e prometido, então vou deixar gravada essa aula para vocês, ok? Então essa aula é sobre afecções neurológicas e ortopédicas em neonatologia, tá? Referente à unidade 1, seção 3. Então hoje nós vamos falar principalmente deste recém-nascido prematuro, de baixo peso, subdesenvolvido com relação aos seus sistemas corporais. A gente tem falado isso na unidade, a gente falou isso na unidade 1.1, na unidade 1.2, né, com relação ao sistema cardiorrespiratório, e agora nós vamos falar sobre o sistema nervoso e músculo esquelético. Observe que é um recém-nascido bem prematuro, bem de baixo peso, em ventilação mecânica, e ele tem, com relação ao sistema nervoso, vários riscos, né, de ter lesões a longo prazo decorrentes dessa prematuridade. Então, o primeiro foco seria esse, e depois nós vamos falar das afecções musculoesqueléticas mais importantes, principalmente se tratando das lesões nervosas periféricas, do plexo braquial e as lesões por malformação congênita. Tá? Então, nossos objetivos da aula é conhecer as situações que implicam em afecções neurológicas e ortopédicas ao nascimento e conhecer as doenças mais comuns associadas aos distúrbios de nascimento e parto. Tá bom? Só para a gente lembrar, dois termos que a gente vai falar bastante hoje é tocotraumatismo. Nós já abordamos isso na primeira aula. Tocotraumatismo são lesões ou traumas decorrentes do procedimento do parto. Tá? E a prematuridade é quando um recém-nascido ele nasce antes da 37ª semana de idade gestacional, e com relação ao contexto da aula, isso vai estar relacionado às encefalopatias crônicas, principalmente decorrente, né, de lesões por hipóxia cerebral ou hemorragia cerebral. Tá? Então, o primeiro distúrbio ou afecção que nós vamos trabalhar hoje é a hemorragia peri-intraventricular, HPIV, peri de ao redor e intra dentro dos ventrículos cerebrais. Tá? Então, a presença de sangramento, né, dentro dos ventrículos cerebrais. Ela ocorre em 45% dos recém-nascidos de extremo baixo peso. Tá? O que são recém-nascidos de extremo baixo peso? São aqueles nascidos abaixo de 1.000 gramas, abaixo de 1 quilo. Eles estão associados a extremo déficit cognitivo ou motor. Tá? As causas são rompimento vascular da matriz germinativa devido à estimulação excessiva, seja ela por choro, luz, dor, calor ou frio. A matriz germinativa ela está presente nos recém-nascidos pré-termo e não nos recém-nascidos termo. Ela está localizada próxima aos ventrículos cerebrais, por isso o sangramento dessa matriz pode causar inundação ventricular, a chamada hemorragia intraventricular. Tá? Então a matriz germinativa é um conjunto de vasos sanguíneos capilares vasculares imaturos que estarão presentes somente nos recém-nascidos pré-termo. No recém-nascidos termo, essa matriz germinativa já amadurecida, né, não está presente. Esses capilares já estão, né, totalmente formados e não há então uma matriz germinativa para esses capilares, para esses vasos sanguíneos. Por isso que é uma doença quase que exclusiva, né, dos recém-nascidos pré-termo, né, e ocorre em praticamente metade dos recém-nascidos de extremo baixo peso, como a gente viu aí. Os sinais, né, que apresentados por esse recém-nascido são alterações do nível de consciência, com alterações de tônus e desvio do olhar. Então essa criança ela tem alterações tônicas como hipotonia, elas são hipoativas e apresentam desvio do olhar, ou seja, elas não apresentam controle do movimento ocular, então apresentam distúrbios, né, do controle ocular.
São crianças letárgicas depois, são crianças com movimentos lentos, lentificados e incoordenados. São crianças que podem apresentar crises convulsivas, alterações de pressão arterial, do tipo hipotensão, fontanela tensa, né, o aumento do perímetro cefálico devido ao aumento do componente vascular sanguíneo, né, devido à hemorragia. Então, o perímetro cefálico fica aumentado devido ao aumento de sangue dentro da cavidade craniana. E tem alterações cardiorrespiratórias como a apneia e ou bradicardia. Então, são crianças, do ponto de vista hemodinâmico, também instáveis. Devido à apneia, geralmente necessitam de suporte ventilatório invasivo. Então, nessa imagem, a gente observa a matriz germinativa, esse conjunto de vasos sanguíneos capilares presentes próximos aos ventrículos cerebrais, que por imaturidade e alterações pressóricas nessas crianças podem se romper, né, causando inundação ventricular. Tá? Esse rompimento geralmente é causado por estimulação excessiva, tá? Como a gente viu no slide anterior. Tá? Devido à proximidade de fibras nervosas importantes para o controle motor, principalmente o tracto córtico-espinhal, presente aí na cápsula interna. Então, devido à proximidade de cápsula interna, e a cápsula interna ser um trajeto do tracto córtico-espinhal, então a gente pode ter nessas crianças um grande déficit motor e essa criança apresentar sequelas locomotoras crônicas, tá? O diagnóstico é feito por ultrassonografia, tomografia de crânio, e como complicações apresenta a leucomalácia, que é a necrose da substância branca, que é a morte, né, desse tecido cerebral periventricular, ou a ventriculomegalia, que é a dilatação dos ventrículos, e isso pode acarretar danos secundários à criança, né? Porque com a hemorragia ventricular, o ventrículo aumenta de tamanho, aumenta de volume, e o aumento do volume intraventricular aumenta o componente, aumenta o volume intracraniano, né? Aumenta o componente ventricular intracraniano, e isso aumenta a pressão intracraniana. Isso pode levar a encefalopatias crônicas com importantes déficits motores e cognitivos na criança. E essa criança, então, depender da fisioterapia, né, para o resto da sua vida, né? E vai precisar da fisioterapia principalmente para adquirir algumas habilidades motoras que uma criança normal adquire fisiologicamente, né, com o seu desenvolvimento motor normal. Então, essa criança ela vai ter atraso do desenvolvimento neuromotor e significativo devido a essas alterações causadas pela hemorragia intraventricular. O tratamento é o suporte ventilatório, como eu já disse, pode estar associado à depressão respiratória e à apneia, e aí a dependência de um suporte ventilatório invasivo, e o tratamento, então, a fisioterapia, para que a criança tenha menos sequelas neuromotoras e tenha um mínimo, né, de atraso no desenvolvimento neuromotor. Tá? O quadro clínico vai depender da extensão do sangramento, da extensão da lesão, tá? E das sequelas secundárias, né, das lesões secundárias que essa lesão pode ocasionar. Tá? Então, o quadro clínico ele não é definido, né, como um quadro clínico descrito como se fosse comum a todos os casos, mas então ele depende muito da extensão da lesão. Ok? Outra lesão importante que pode acontecer nas crianças devido ao subdesenvolvimento cerebral neurológico é a apneia da prematuridade. Então, a prematuridade ela pode estar associada a uma imaturidade do sistema nervoso e a região desse sistema nervoso relacionada ao comando neural da respiração. Dentro do sistema nervoso, mais precisamente no tronco encefálico, nós temos o centro respiratório e ele é responsável
pelo disparo elétrico, né, dos impulsos elétricos enviados ao diafragma e aos outros músculos intercostais externos responsáveis pela inspiração, através do nervo frênico e nervos intercostais. Então, esse impulso elétrico ele é gerado nesse centro respiratório, no tronco encefálico. Uma imaturidade do sistema nervoso decorrente da prematuridade pode levar ao que? A um atraso, né, ou um não disparo desses impulsos elétricos, consequentemente, né, os músculos respiratórios não recebem a atividade necessária ou o impulso necessário para a sua ativação, ou seja, a sua contração. Quando não ocorre a contração dos músculos respiratórios e inspiratórios, não ocorre inspiração e a criança tem então uma apneia, né, uma ausência de respiração. Então isso pode ter desde a apneia, né, como uma irregularidade, né, da respiração. Pode ser acompanhada por bradicardia quando essa lesão é mais grave, devido à proximidade do centro respiratório do centro cardiovascular. A maior incidência, né, até 100% dos casos, em recém-nascidos menores que 29 semanas de idade gestacional ou de extremo baixo peso. Tá? Então, quase 100%, praticamente 100% dessas crianças nascidas abaixo de 29 semanas de idade gestacional vão apresentar a apneia da prematuridade. Ela ainda se classifica em central obstrutiva ou mista. A central ela ocorre quando o sistema nervoso central não reconhece a necessidade de ventilação e ela cessa o fluxo de ar, não havendo movimentos respiratórios. E a apneia obstrutiva ela ocorre quando há movimentos respiratórios, mas o fluxo de ar não existe. E a mista quando ocorre as duas formas. O tratamento, a prevenção é o pré-natal. Quando a gente fala de prevenção de agravos, a gente trabalha com ações de promoção à saúde e proteção à saúde, ou seja, o pré-natal bem realizado pela mãe evita partos prematuros, garante, né, uma boa saúde gestacional e uma boa formação da criança quando a mãe alcança pelo menos 37 semanas de idade gestacional. E quando, né, a apneia da prematuridade ela ocorre, a fisioterapia ela tem uma grande contribuição através dos seus posicionamentos. Tá? Então, sabe-se que a posição prona, né, nessas crianças com apneia da prematuridade, a posição prona promove melhor oxigenação, promove um melhor sincronismo tóraco-abdominal, ou seja, a posição prona oferece um melhor apoio ao movimento diafragmático e então o diafragma se movimenta melhor. Então, se o diafragma se movimenta melhor, você tem um melhor movimento inspiratório, uma melhor entrada de ar nos pulmões. Então, consequentemente, você tem um aumento, né, do volume pulmonar e, de certa forma, um recrutamento alveolar. Ou seja, a posição prona ela está indicada, né, nesses casos de apneia da prematuridade. Aí nós vemos as duas posições mais comuns da criança, né? A criança, né, no lado esquerdo em posição supina e no lado direito, né, uma mulher colocando, né, posicionando a criança na posição prona ou de decúbito ventral. Então essa posição para a apneia da prematuridade é uma posição bastante adequada, tá? Então, com relação às afecções do sistema nervoso, são essas duas que nós vamos aprender hoje, tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre afecções musculoesqueléticas. Primeiramente nós vamos falar sobre as alterações congênitas. E quem nunca ouviu falar de pé torto congênito, né? Então, é uma deformidade decorrente de mau posicionamento ou má formação do pé envolvendo partes ósseas e moles, podendo acometer ambos os pés em aproximadamente 50%. Então, a causa, né, desse pé torto congênito está relacionada ao mau posicionamento, né, do
feto dentro do útero ou uma má formação durante o desenvolvimento, né, dessas estruturas, né, embriologicamente falando. A etiologia é desconhecida, mas então pode estar relacionada ao mau alinhamento ou postura intraútero, a compressão mecânica do feto dentro do útero, gerando malformação e mau alinhamento dessas estruturas, malformações osteomusculares embriológicas, defeitos genéticos, então alterações, né, de desenvolvimento intrauterino, né, dessas partes do corpo que nós estamos falando, né, que é a parte do pé. Nós temos 4 tipos de pé torto congênito, né? Nós temos o pé equino cavo varo, o pé metatarso varo, o pé equino calcâneo valgo e o pé talo vertical. Nós vamos abordar cada uma delas. Lembrando que varo é o aumento, né, da angulação, né, da região mais medial, né, ou da parte medial, né, do tornozelo em relação à perna, e o pé valgo é o contrário, né? O pé equino e o pé calcâneo estão relacionados à posição, aos movimentos do tornozelo em flexão plantar e dorsiflexão. O pé torto congênito tipo equino cavo varo, tá? Então ele se apresenta em posição de inversão forçada. Então observe a imagem, né? Então nós temos um pé em inversão forçada e ele tem um varo, né? Ou seja, ele tem um aumento da angulação. Tá? Nessa região aqui, tá? Mais lateral. Também chamado de taco de golfe. Além disso, ele tem um pé, né, com aumento da concavidade plantar, chamado de pé cavo. Tá? O pé torto congênito mais comum, tá? O pé torto equino cavo varo. O pé torto metatarso varo, tá? Ele é causado, né, quando há um desvio do antepé para a linha mediana e a sola do pé tem sua borda lateral o formato da letra C. Então é quanto o metatarso ele está varo. O primeiro metatarso ele tem um formato, né, varo, e então dá esse formato em C, né, da borda lateral, né, do pé. Tá? Então aqui nós temos o metatarso varo. O pé equino calcâneo valgo, tá, se difere do pé equino varo, que ao invés de um varismo, nós temos um valgismo. Tá? Então ele apresenta-se flácido em dorsiflexão exagerada, na qual a face dorsal do pé toca a face anterior do terço inferior da tíbia. Ou seja, o dorso do pé encosta na tíbia. Tá? Enquanto que o pé valgo, né, é o contrário, né? O pé valgo, a parte anterior da tíbia está livre. Tá? E aqui nós temos um varo, né? Então o pé está em inversão, né, no valgo, ele está em eversão e o dorso do pé então encosta na parte anterior da tíbia, tá? Só para a gente não confundir. E o pé talo vertical, nós temos um desabamento, né, do talos, nós temos uma inversão do arco plantar por uma face plantar convexa ao invés de cava, tá? Sendo denominada também pé em mata-borrão por talo vertical com rigidez à manipulação. Então, ao invés da gente ter, né, a concavidade da planta do pé, nós temos, né, uma convexidade por desabamento do talos, nós chamamos isso de talo vertical. Tá? Então, os 4 tipos de pé congênito, pé torto congênito, então cada um com sua característica para a gente não, né, confundi-los. O tratamento ele envolve imobilização, né, fisioterapia ou cirurgia nos casos mais graves. Tá? O tratamento inicia nos primeiros dias de vida,
Alguns casos têm regressão espontânea ou com fisioterapia, com a manipulação. Outros casos necessitam de imobilização seriada com tala gessada, tá? Como a gente vê nessa imagem, né? Ou seja, o pé torto é mais comum, né? O varo, né? Calcâneo varo, né? E manipula, engessa, até que esse pé, né, retorne à sua posição normal. E nos casos mais graves, né, a necessidade de fazer cirurgia com tenotomia, né, com ruptura do tendão, reposicionamento, né, das estruturas e reinserção dos tendões. Outra alteração congênita é a luxação congênita do quadril. Ela define-se pelo deslocamento da cabeça femoral para fora da cavidade acetabular, ou seja, uma luxação da cabeça do fêmur, né, com o osso do quadril. Lembrando, luxação é a perda da continuidade articular. Fratura é a perda da continuidade do osso, né, ou seja, a luxação é quando as estruturas e superfícies articulares perdem o seu contato. A fratura é quando o osso perde a sua continuidade. A incidência maior é no sexo feminino e do lado esquerdo, podendo também ser bilateral, nos casos mais graves. Fatores relacionados: bebês grandes, tá? Maiores que 4 quilos, com idade gestacional acima de 40 semanas, idade materna acima de 35 anos, primigestas, primeira gestação, quando há história familiar de luxação congênita, quando a criança fica em posição fetal pélvica, tá? E alterações morfológicas de membros inferiores devido ao desenvolvimento embriológico dessas estruturas. Tá? Então aqui a gente observa um raio-x, tá? Primeiramente o lado normal, cabecinha do fêmur articulada com o acetábulo. Observem que ainda está em processo de formação, né, geração do osso, então ali a gente vê uma estrutura também cartilaginosa, e a cartilagem não aparece no raio-x. Né? Só que a gente aqui observa do outro lado, né, uma cabeça do fêmur totalmente fora, né, do acetábulo, né, do osso do quadril, né, caracterizando então a luxação congênita do quadril. O diagnóstico é feito clinicamente e radiologicamente, ou algumas vezes através do ultrassom. Clinicamente são feitas algumas manobras pelo neonatologista, pelo fisioterapeuta, mas principalmente pelo pediatra e o neonatologista, né, para que fazem, na verdade, no momento do parto, né, após o parto, já podem fazer essas manobras para observar, né, o bom alinhamento dessas estruturas. Essas manobras são chamadas manobras de Barlow, manobra de Ortolani e sinal de Galeazzi. Tá? Nós vamos ver esse vídeo para que vocês possam gravar as diferenças entre essas manobras. Tá? A avaliação do quadril do recém-nascido é muito importante que a criança esteja confortável, quer dizer, calma, né, que facilita o nosso exame. Então, a avaliação, nós vamos ver, primeiramente, a questão de pregas, né, as pregas de coxa e as pregas principalmente glúteas. Vamos ver que é normal, elas são simétricas. Né? Outro sinal importante é a altura dos joelhos. Os joelhos devem estar sempre na mesma altura, chamado sinal de Galeazzi. Então, o sinal de Galeazzi, né, posiciona-se os dois pés apoiados, né, na cama, né, com a mesma amplitude e angulação de flexão de quadril e joelho, e observa-se a altura dos dois joelhos. Tá? Quando há uma altura igual, ou seja, são da mesma altura, então a luxação congênita de quadril está ausente. Tá? Então é um sinal negativo. Agora, quando há assimetria, né, seja quando há um joelho mais alto que outro, nós temos o sinal de Galeazzi. E aí isso indica,
né, uma luxação, né, congênita, né, do quadril. E a partir daí, então, nós vamos ver a abdução. Se essa abdução é simétrica, né? É variável nas crianças, mas o importante é que são simétricas. E daí nós fazemos as manobras. São duas manobras principais para a estabilidade do quadril. O sinal de Ortolani, que é quando nós fazemos uma abdução e tentamos reduzir o quadril. Então a manobra de Ortolani, né, realiza-se uma abdução, né, do quadril da criança e uma compressão com sentido de reduzir, ou seja, de aproximar as estruturas do quadril, ou seja, para forçar o encaixe da cabeça do quadril, né, da cabeça do fêmur dentro do acetábulo do quadril, tá? Abdução com redução, abdução com redução, ou seja, abdução com encaixe da cabeça do fêmur, né, no osso do quadril. Então nós chamamos isso de manobra de Ortolani. Tá? Veja que meu dedo, esses dedos indicador e o terceiro estão no nível do trocânter, então ele tenta reduzir esse quadril, fazendo abdução e forçando esse quadril para a entrada. E o sinal de Balo, que é quando você faz justamente o contrário, você faz uma abdução e você tenta deslocar esse quadril empurrando ele para posterior. Então a manobra de Barlow, você ao invés de fazer a abdução, agora você faz uma adução do quadril e agora, né, empurra o quadril, né, o osso do quadril, né, a cabeça do fêmur para fora do osso do quadril, né, forçando então a luxação. Tá? A manobra de Ortolani é uma manobra de redução, ou seja, de encaixe. A manobra de Barlow é uma manobra de instabilidade, que força a luxação. Tá? Se o quadril não estiver luxado, o quadril vai ficar bem estável durante essas duas manobras. Você não vai conseguir, né, luxar o quadril, tá, com essas manobras. Acontece que quando esse quadril estiver congenitamente luxado, você vai, quando realizar a manobra de Barlow, né, ouvir ou sentir um estalido, tá? Ou, né, você vai sentir um deslocamento da cabeça femoral para fora do osso do quadril, tá? Como se fosse um estalo. Tá? E isso mostra, né, que o quadril está luxado. E você vai sentir nas duas situações um ressalto, que é quando essa cabeça do fêmur ela passa pelo rebote. Então, no quadril, no sinal de Ortolani, nós reduzimos o quadril luxado e no sinal do Barlow nós luxamos, quer dizer, um quadril que tem a capacidade de ser luxado. Ortolani. Do lado esquerdo. E aqui o sinal de Barlow, mesmo lado, então adução e uma pressão posterior. O tratamento, então, para luxação congênita do quadril é a imobilização. Ela pode ser feita pelo suspensório de Pavlik, que é essa imagem que vocês observam aí, e mantém, né, a criança em abdução, encaixe, né, do quadril. Pode ser feito, na ausência desse suspensório, utilização de gesso, né, o tratamento cirúrgico, né, e o tratamento fisioterapêutico. Então nós temos aí uma imagem com a utilização do suspensório, o que evita, esse suspensório ele tende a evitar a adução do quadril e quando aduz ele luxa, então ele mantém a criança em abdução, ou na ausência, né, desse suspensório, a realização de tala gessada para manter, né, essa criança em abdução do quadril. Então aí nós temos o teste de Barlow, né, revisando o teste de Barlow, o teste de deslocamento e a manobra de Ortolani, que é a manobra de redução.
para fazer diagnóstico, e o suspensório de Pavlik no sentido de tratamento dessa condição congênita do quadril. E para finalizar, nós temos a paralisia braquial obstétrica, PBO. Ela é decorrente de tocotraumatismo ou tração do plexo braquial. Ela é caracterizada por paralisia flácida, parcial ou total, que acomete o membro superior, decorrente da lesão do plexo braquial, causada pelas manobras do parto. Os fatores de risco são obesidade, diabetes materna, a macrosomia fetal, que é o aumento, né, do feto, né, o aumento do tamanho do feto, ou seja, crianças acima de 4 quilos, e quando a criança apresenta tem uma apresentação pélvica dentro do útero. Tá? Então, resumindo, né, a lesão do plexo ela está relacionada a um trauma, né, no momento da retirada da criança, né, ao nascer, né, decorrente então de uma tração exacerbada, né, das estruturas nervosas que compõem né, o plexo braquial. Nós temos 3 tipos de paralisia braquial. Tá? Nós temos a paralisia das raízes mais altas, ou de Erbs-Duchenne. Ela ocorre em 75% dos casos. Ela comete as raízes mais altas do plexo, o plexo vai de C5 a T1. Então, as raízes mais altas são de C5 e C6. Então, quando elas estão acometidas, nós chamamos paralisia de Erbs-Duchenne. O membro superior apresenta-se em rotação interna e pronação do antebraço. Então, a gente observa aí o membro superior em rotação interna e em pronação, com impossibilidade de abdução ativa do ombro. Né? Ele não tem musculatura deltoide para abduzir o ombro devido à lesão de raiz de C5 e C6. E as mãos estão fletidas ligeiramente. Né? E ela fica com uma posição de postura de gorjeta de garçom, como se o garçom fosse receber a gorjeta, né, com a mãozinha para trás. Tá? Então essa é a paralisia braquial mais comum. Nós temos a paralisia braquial de Klumpke, que é a lesão das raízes mais baixas, tá, de C8 a T1. Ombros e cotovelos apresentam-se preservados, devido à preservação de raízes mais proximais, né, C5, C6, C7. E outras partes do membro superior apresentam-se flácidas com déficit sensitivo. Tá? Então aqui, devido à paralisia dessas regiões, a mão fica em garra, tá? Como a gente observa aí na imagem, a mão em garra devido às lesões de C8 e a T1, porém a criança ela consegue realizar a abdução do ombro normalmente. E a paralisia braquial obstétrica do tipo completa é quando há lesão de todo o plexo, ou seja, as raízes de C5 a T1, todo o membro é flácido, sem resposta sensitiva e motora, tá? E então ela apresenta-se com as características dos dois outros tipos. Então tem a rotação interna, a pronação, a mão em garra, ou seja, todo o membro comprometido. Tá? O diagnóstico é feito através do exame físico-funcional, né? Pode ser feito eletroneuromiografia para ver o potencial elétrico de condução dos nervos e a ressonância magnética. Tá? O tratamento ele pode ser conservador no início para evitar deformidades, com imobilização de 2 a 3 semanas, tratamento cirúrgico com enxerto de nervos, isso vai depender da extensão da lesão e do tipo de lesão. Mais comum a tratamento cirúrgico em lesões do tipo neurotimese, onde há ruptura do nervo e não só uma compressão do nervo. Né? E fisioterapia, como a gente está vendo aí na imagem, né? Uma criança, né, com sequela de paralisia braquial, a gente observou os movimentos bem mais reduzidos, né, no membro superior direito dela, que é o membro que está paralisado. Ok? Bom, pessoal, era isso. Tá? Com essa aula a gente encerra então o conteúdo da unidade 1. Tá? Até a próxima, pessoal.